Qualquer homem que age como se estivesse no comando, mas perde a conexão da vida com Deus, por desobediência deliberada ou pecado, está na verdade fora de controle. Se queremos estar devidamente equipados para o desafio único de influenciar e liderar nossos filhos, precisamos primeiro nos reconectar com a fonte de toda a sabedoria. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que ninguém pode dar mais do que possui. E é especialmente verdade quando se trata de educar nossos filhos. Nesses dias em que tantas influências competem pela atenção e compromisso de nosso filho, como podemos melhor prepará-los para os desafios da vida? Será que a tentativa de proteger os nossos filhos e filhas através do controle total dos mesmos e de seu ambiente realmente é a melhor solução? Até onde devemos ir permitindo-lhes cometer seus próprios erros? Na verdade, eu tenho 3 filhos e 5 netos, não parece, né? Não parece mesmo, não. Todo pai quer o bem do seu filho, mas há muitos pais que, bem intencionados até, né, Douglas, acabam sufocando seus filhos e atrapalhando ao invés de ajudar. As consequências podem ser trágicas. Por exemplo, filho rebelde, filho desmotivado, filho sem reação, e vai por aí, os problemas são vários, né? É verdade, e por isso, Edson, é que em vez de concentrar os nossos esforços em controlar os adolescentes, eu acho que o nosso foco deve ser a sua formação, não é? Sem a sua dúvida. capacidade de pensar e a capacidade de tomar boas decisões sem a nossa ajuda, quando Sim. a gente não estiver por perto. E todos lembram daquele princípio bíblico que está em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Né? E como você disse, e bem sabe por ter 3 filhos, né? Os pais querem fazer o melhor para os seus filhos. Sim. E muitos acabam sendo bem rigorosos nas regras sobre namoro, horário para voltar para casa. Eu que não sei. E aí o foco acaba ficando mais no controle do que no treino. É verdade. Mas por que nós queremos controlar tanto, né? É uma estratégia ruim na criação de adolescentes? Sim, porque o controle ele precisa ser apropriado para cada idade, né? Quando os filhos são muito jovens, criancinhas, é claro que é preciso controlar quase todos os elementos ali E colocar da vida regras, da criança. né? Isso, mas é para protegê-los. Sim. Né? Mas se a gente quer que essas crianças amadureçam como adolescentes, o controle pode vir a ser um obstáculo, pode acabar sendo um obstáculo para o desenvolvimento desses E o que a gente vê adolescentes. muito isso, é o sufoco. A gente percebe que... Ô pai, para de pegar no meu pé, não sei o quê, né? Você sabe que o Lonnie Berger, que escreveu a série que nós inclusive usamos aqui nesse programa, Cada Homem é um Guerreiro, ele diz o seguinte num dos seus livros, ele diz: quando as minhas filhas completaram 13 anos, eu tive uma conversa com elas em um de nossos momentos de pai para filha. Sim. Eu disse o seguinte: Tete a tete. sabe, querida, entrar na adolescência significa que você está chegando mais rapidamente à idade adulta. Assim, sua mãe e eu vamos começar a tomar menos decisões por você e você vai começar a tomar mais decisões por conta própria. Ele diz, aos 13 anos, nós demos mais controle para minha filha. Demos o controle completo sobre o orçamento anual para os seus gastos com roupas. A cada ano, dávamos alguma coisa a mais para que elas controlassem. Sim. Nós criamos um ambiente seguro e amoroso para que elas pudessem aprender, mas precisávamos deixá-las cometer erros para aprender com consequências. E as responsabilidades, Exato. né? Vão Essa chegando. história você pode encontrar, meu querido ouvinte, no livro Cada Homem um Guerreiro, de Lonnie Berger, que inclusive estará disponível logo, logo. Ok. E frequentemente, Douglas, a gente aprende também mais com os nossos erros do que propriamente sucesso, né? Sem dúvida. E se a gente não deixa os filhos pensarem, se não deixa que eles tomem as decisões deles, eles nunca vão aprender, né? Nós acabamos deixando nossos filhos em desvantagem em sua capacidade de raciocinar, de ponderar, né? De meditar sobre as diferentes opções para tomar boas decisões. Quando um pai usa aquela estratégia de controle absoluto para o seu adolescente,
Geralmente essa técnica, essa estratégia gera duas consequências, às vezes imprevisíveis, mas sempre negativas. Em primeiro lugar, o controle pode ofuscar ou apagar completamente a responsabilidade bíblica número 1 dos pais, a formação da criança. Sim, né? Em segundo lugar, isso significa que o pai está tomando as decisões ao invés da criança. Isso mesmo. Ele tira da criança a oportunidade de passar por lições que ela precisa aprender durante o processo da tomada de decisão. Aquela velha história. Eu vi muitas vezes da minha filha, né? Eu tenho que bater a cabeça para poder aprender. Bateu, mas bateu muito. Bateu muito, galera. Falamos sobre os problemas que existem quando os pais tentam controlar a vida dos seus filhos adolescentes. Então, ao invés de focar no controle, devemos nos empenhar em treinar os nossos filhos. Exatamente. Esse é o ponto, Edson. Quando a gente se empenha no treinamento da capacidade de pensar e na capacidade de tomar boas decisões, isso acontece, né? Dessa forma, ao longo do tempo, os filhos vão ganhando experiência e vão aprendendo com as consequências, boas e ruins, né, das decisões que eles tomam. Certo. Este também é o caminho para que nós mesmos nos tornemos adultos responsáveis. E depois ficamos mais amigos dos nossos filhos, Exatamente, porque nós vamos dando responsabilidade aos poucos, né? Mas quando os pais fazem do controle o seu objetivo de vida, eles acabam fazendo a escolha e tomando a decisão pelo adolescente. No lugar do filho. Mas quando a formação do adolescente se torna o ponto principal, cada decisão vai cair sobre eles e sobre as possíveis consequências que eles vão enfrentar. Esse processo deve começar alguns anos antes deles se tornarem adolescentes. E aquela história, por exemplo, não sei você, mas eu comecei com 13 anos de idade a trabalhar. Já tinha meu troquinho, então tinha as minhas responsabilidades. E hoje não. Muito adolescente aí, 20, 25 anos, termina a faculdade, daí que vai procurar emprego. Quer dizer, tem algumas coisas erradas por aí, né? Ou se tem. Sabe, Edson, os únicos princípios claros e absolutos sobre a educação dos filhos vêm da palavra de Deus, a Bíblia. Né? E eu queria agora considerar com você e com nossos amigos ouvintes 4 afirmações importantes, juntamente com seus respectivos versículos na Bíblia. Edson, você pode nos ajudar falando sobre esses princípios? Claro. E aqui está o primeiro princípio sobre a educação do filho. É responsabilidade do pai treinar seu filho. Exato. E olha aqui o que diz o verso que está em Efésios 6:4, que fala sobre esse princípio. Pais, não irritem seus filhos, mas antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você quer ver uma coisa que eu tinha mania de fazer? Fazer cócega no meu filho. Eu provocava para ver se dava... E ele se irritava, ficava bravo comigo, até que eu acordei e aprendi. Falei, peraí, então, dependendo da reação, você faz ou não faz, né? Exato. E aqui está o segundo princípio, então, para você, querido ouvinte, vamos ver com o Douglas aí também. Crianças formam sua autoimagem a partir do que eles acreditam que o pai pensa sobre eles. Exato. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios 17:6. Vamos lá. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Aí, se o filho se orgulha do pai, ele percebe porque o pai pensa dele. Né? Então, aí reflexo. Exato. Aí você vê aí a formação da autoimagem. Amém. Bom, terceiro princípio. As palavras ditas a uma criança determinarão seu destino. Muito importante esse. Nós estávamos, inclusive, antes do programa falando sobre isso, né? E nós lemos em Provérbios 18:21 que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. É importante isso. E depois aquela... você nem sabe nada, você é isso, você é aquilo. É isso Desfaz mesmo. E vai criando aquela imagem na criança. Aí ataca esses dois princípios, da autoimagem e do que você fala da criança, né? Vamos lá, Douglas, para o quarto princípio. A ira de um homem na criação dos filhos quase nunca provoca a mudança que ele quer. Muitas vezes faz exatamente o oposto. Exato. Ou seja, corrigir o filho com raiva. Você fica com raiva da criança, vai atacando, você acha que está educando às vezes, mas não está. Né? E olha, no livro de Tiago 1:20, nós vemos isso. Diz assim, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Então não adianta fazer as coisas em ira, não Então, é? esperar a poeira baixar. Exato. Então, né? E no começo do programa nós falávamos, né, que ao educar os adolescentes, o nosso foco não deve ser no controle, mas na formação. Certo. E uma ferramenta muito importante para treinar, para formar a criança ou adolescente é fazer as perguntas certas, né? Falar muito rapidamente e sem realmente saber do que está acontecendo com seu filho é um erro, né? A gente acaba lutando contra os problemas errados. Não, e depois outra, não adianta, o filho não tem a sua mente e não vai te acompanhar. Então você Exato. tem que explicar. Por exemplo, quando eu ia corrigir meu filho, eu falava, filho, eu vou te corrigir por isso, porque papai te ama e tal. Sabe? Era diferente. É. Bom, para encerrarmos, Douglas, quais são as considerações finais? Olha, nós precisamos lembrar que as crianças recebem a sua autoimagem a partir do que eles acreditam que o pai pensa sobre elas. Nós já falamos sobre isso, né? Quando o pai é ausente ou pouco comunicativo, a mensagem que a criança recebe e que se torna o que a própria criança pensa sobre ela é: eu não sou valorizado, eu não sou digno de amor, eu não sou querido, eu não sou especial, eu não mereço ser amado. Depois, Douglas, cada criança é diferente da outra. Você Sim. tem 2, 3 irmãos, o pai tratar um de um jeito, outro do outro jeito, ou fazer amar mais um do que o outro. É um perigo isso, né? Por isso que nós estamos falando sobre fazer as perguntas certas, porque aí você vai conhecer cada criança e vai agir com ela da forma que você a conhece, né? Sim. E comunicar e fazer as perguntas, se comunicar com a criança e fazer as perguntas certas, vai comunicar para a criança e para o adolescente o valor que ela tem para você. É como se você te dissesse: olha, eu valorizo você. Eu valorizo sua opinião, sua capacidade de pensar por si mesmo. Quando você para e dá tempo para a criança, é isso que acontece. Certo. Mas quando não fazemos perguntas, mas apenas chegamos já dando ordens, o controle se torna um problema. E mais uma vez, tanto o pai quanto o filho saem perdendo. A comunicação força o adolescente a lutar pela sua independência e a se rebelar contra a atmosfera de controle, né? Terrível, né? Por isso, meu amigo ouvinte, faça do seu objetivo fazer sempre pelo menos uma pergunta ao seu filho antes de tomar a sua decisão. Às vezes, a melhor pergunta é simplesmente: filho, o que você acha? Né? Já passa a responsabilidade. Pois é. A Bíblia diz em Provérbios 18:13, preste atenção: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Ou como a turma diz, paga um mico.